Agora, com muita atenção e reverência, fique na exposição da Palavra de Deus, na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no seu capítulo 21, verso 9, diz o seguinte: Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses de que te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Aqui nós vemos uma escolha que Davi teve que fazer. E na nossa vida, nós somos movidos por escolha. Deus permite que possamos escolher certas coisas nas nossas vidas. Por exemplo, podemos escolher a Deus ou podemos rejeitar a Deus. O homem tem esse poder de escolher e Deus vai responsabilizá-lo por sua escolha. Podemos escolher nosso cônjuge, e agora temos no próximo dia 7 o poder de escolher os nossos governantes. E para tanto, nós precisamos estarmos preparados, precisamos refletir bem, porque isso vai trazer uma grande responsabilidade pela nossa nação. Aqui nós vemos um homem que tinha um cargo importante, um rei em Israel, e ele fez uma péssima escolha naquele momento. E essa escolha trouxe grande perda para a nação de Israel. Nós vemos nesse contexto do capítulo 21 que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E dessa maneira nós vemos o inimigo sendo um agente para poder estar incitando Davi a numerar o povo. E Davi convocou Joabe, convocou os capitães do seu exército. A princípio, Joabe foi contra esse censo, mas a palavra do rei permaneceu, e assim foi contado em todo Israel 1.100.000 homens que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam a espada. E esse negócio pareceu mal
aos olhos de Deus pelo que feriu a Israel. Então nós vemos que houve grandes consequências contra o povo de Israel. Quando nós escolhemos algo errado, como nós temos que fazer agora, isso pode trazer graves consequências também para todo o povo. E disse Davi, ele reconheceu o seu erro. Essa é uma grande atitude de uma característica positiva que podemos encontrar na vida de Davi. Quando seu coração o afligia, ele se convencia dos seus erros e procurava sempre se humilhar, reconhecia seu pecado e buscava a restauração o mais rápido possível. Além do mais, ele assumiu a culpa, buscou excusar-se diante de Deus, não transferiu a outros a sua responsabilidade. Então hoje nós também precisamos ter essa atitude. Muitas das vezes sentimos o erro, mas queremos transferi-lo para outras pessoas. E ele pôde dizer, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido, tirai a iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. A palavra loucamente no hebraico é sakal, que significa tolo. Davi, ele pecou por orgulhar-se pessoalmente por seus grandes feitos no reino de Israel. Ele procurava exaltar-se, assim como a nação de Israel, e dessa maneira não depender do poder de Deus. E tal presunção trouxe essa atitude que o profeta Gade veio trazer para Davi. Davi deveria lembrar-se de que todas as vitórias de Israel vieram pela mão do Senhor. E hoje, prezado ouvinte, nós que servimos ao Senhor, devemos de igual modo nunca se gloriar em sua grandeza pessoal no reino de Deus, mas nas suas próprias fraquezas. É isso que sempre devemos ter em mente, porque o inimigo, assim como incitou a Davi, pode nos incitar e achar que os feitos que fazemos no reino de Deus são próprios da nossa capacidade humana, da nossa inteligência, mas sempre devemos nos humilhar e reconhecer que tudo que fazemos no reino de Deus é para louvor e glória da sua graça. O apóstolo Paulo dizia em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, se temos feito alguma coisa para Deus, devemos reconhecer que tudo vem dele, que tudo volta para ele e a operação vem através do Espírito Santo de Deus. Então, Davi fez uma escolha. A escolha foi que ele caísse nas mãos de Deus. E o Senhor, então, mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, ouviu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu.
Vemos aqui que Davi disse que diria: qualquer pessoa sensata que conhecesse a Deus e a sua maneira de agir, o rei escolheu essa alternativa 3 dias de peste, preferindo cair na mão de Deus, porque nas mãos de Deus as suas misericórdias são grandes, antes de cair nas mãos de homens que não demonstram nenhuma piedade. Apesar disso, trouxe grande consequência, porque uma peste dizimou, diz o texto, 70.000 homens. Olha, prezado ouvinte, o poder das nossas escolhas. Escolhe hoje servir a Deus. Escolhe hoje o caminho estreito, porque o caminho largo conduz à perdição. E essa história muito interessante, muito bonita, Davi, ele reconheceu o seu pecado, e no verso 17 dessa primeira Crônicas, capítulo 21, ele diz a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei. Fiz muito mal, mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Ele reconheceu o seu erro. E assim, ele falou diretamente a Deus. E é assim que nós também devemos agir. Ninguém precisa de outro mediador para dirigir-se a Deus, além do Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Você não precisa de João, Maria, de Antônio, mas você precisa do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus é muito clara em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 5, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que você faça as suas escolhas. Primeira, a sua escolha por Deus, uma escolha espiritual. Que você também faça escolha no seu sentido sentimental, que é muito importante escolhermos bem a nossa parceira, companheira de vida, ou o nosso parceiro, no caso das mulheres, mas que também, nesse próximo domingo, possamos escolher bem aquele candidato que pode fazer melhor para o povo de Deus. Que Deus te abençoe, ilumine a sua mente, para que você faça também uma boa escolha. Amém.